Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. É com muita alegria que estamos iniciando o segundo trimestre de 2021 nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Como você já sabe, você que acompanha as plataformas digitais da Academia de Pregadores, estamos num novo estúdio, tudo sendo feito para produzir um melhor conteúdo e com melhor qualidade técnica para você, que é o objetivo de estarmos aqui. Nós vamos, neste segundo trimestre, estudar um assunto que é quase que uma continuidade do primeiro trimestre. Nas nossas lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos adultos, né? Revista de adultos. E é com muito prazer, com muita satisfação, que estamos juntos mais uma vez. Seja bem-vindos à Academia de Pregadores. Neste segundo trimestre de 2021, nós estudaremos nas lições de adultos os dons espirituais e ministeriais. O assunto da revista é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós vamos perceber que esses dons espirituais e ministeriais fazem parte da vida prática e da vida cotidiana da igreja, a fim de que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja relevante no contexto em que ela está inserida. A nossa revista de escola dominical desse segundo trimestre é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, um abnegado servo de Deus que tem diversas outras obras publicadas pela CPAD. Pastor Elinaldo Renovato é líder da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, e é professor universitário, um homem muito capacitado. Nós já tivemos diversas outras lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato e sabemos muito bem desse potencial bíblico, teológico, sobretudo dessa visão de aplicação prática que o pastor Elinaldo Renovato tem das nossas lições de escola dominical para a vida cotidiana da igreja. Vamos à nossa primeira lição desse trimestre, a lição de número 1, é a lição do dia 4 de abril, e nós vamos tratar sobre "E deu dons aos homens". Este é o assunto dessa primeira revista, dessa primeira lição do dia 4 de abril. "E deu dons aos homens". Nós vamos perceber que os dons são dádivas de Deus para a sua igreja. O textual da nossa lição está em Efésios capítulo 4 e versículo 8, nos diz o seguinte: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". E existem algumas coisas relevantes que eu quero destacar aqui, é que Deus dá dons aos homens. Através de Cristo, nós recebemos dons, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que são dons? Dons são dádivas de Deus. Dons são dádivas. São dádivas de Deus para a sua igreja. O Senhor concede essas dádivas. E essas dádivas são para nos capacitar para o trabalho. Outra coisa importante nós pensarmos aqui é que esses dons que são dados por Deus, eles são dons naturais. Os dons são naturais e sobrenaturais. Sobrenaturais. Os dons naturais são dados por Deus na nossa concepção. Quando nós nascemos, Deus, eu afirmo isso, que Deus, na sua onisciência, sabendo do serviço que nós prestaríamos para o reino, antes mesmo de nascer, Ele nos capacita com os dons naturais. Porém, para o desenvolvimento da obra de Deus, para o serviço prestado ao reino,
os dons naturais não são suficientes. Então, Deus nos concede também dons sobrenaturais. Esses dons sobrenaturais são nos concedidos por Cristo através da obra do Espírito Santo na nossa vida, a fim de nos capacitar para a obra de Deus. Ok? Vamos à nossa verdade prática, onde nós vamos pensar algumas outras coisas importantes aqui. A verdade prática nos diz o seguinte: os dons são dádivas divinas, é o que nós falamos agora há pouco, para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Importante destacarmos aqui. Para que Deus dá dons à igreja? Para a igreja cumprir a sua missão. Então perceba que Deus gera a igreja. É importante nós pensarmos isso aqui, ó. Deus gera a igreja. E ele gera a igreja para uma missão. Ao gerar esta igreja para uma missão, Deus não deixa esta igreja cumprir a sua missão de qualquer forma, ou Deus não empurra esta igreja para a missão de qualquer forma. Deus capacita a igreja. Deus capacita. Então perceba que Deus gera a igreja para uma missão, a igreja precisa cumprir esta missão, então ele concede esses dons que são dádivas divinas, ele concede essas dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão. Deus gera a igreja para a missão e ele capacita a igreja para o cumprimento desta missão. É muito importante nós tratarmos disso, é muito importante nós pensarmos nisto, porque a igreja pode cumprir a sua missão. Nós entendemos que a igreja consegue cumprir a sua missão, porque a igreja primeiro, ela foi gerada para a missão e depois ela foi capacitada por Deus para o cumprimento da missão. Vamos aos objetivos da nossa lição. Como você sabe, a gente sempre deixa claro aqui os objetivos da lição. Objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral da nossa lição: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Afirmar a atualidade dos dons. Nós sabemos que tem uma classe de pessoas, um grupo de pessoas que não creem nessa atualidade dos dons. São os chamados cessacionistas. Cessacionistas. Nós cremos na atualidade dos dons para a vida da igreja. Nós cremos nesta atualidade dos dons. Os dons estão disponíveis à igreja. Os dons estão à disposição da igreja. Eles são práticos para o nosso dia. Os objetivos específicos: primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, é o que nós estamos dizendo. Segundo, analisar os dons. Aqui nós temos três classificações de dons, não é? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E é importante nós pensarmos nisso aqui. E é importante que você introspecte isso, fixe isso na sua mente. Os dons de serviço estão descritos por Paulo em Romanos capítulo 12. Os dons espirituais são descritos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. E os dons ministeriais são descritos por Paulo em Efésios, capítulo 4. Então, são essas três modalidades. Nós vamos perceber que nos dons espirituais, eles são divididos em três classes, mas aqui nós temos três modalidades de dons. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Todos estes concedidos por Deus à sua igreja, a fim de capacitá-la para a pregação do evangelho, mas também a fim de edificá-la como corpo de Cristo. E o nosso terceiro objetivo específico: informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Nós vamos perceber que
como nos ensina o Novo Testamento, a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons, todos os dons. Porém, ela tinha alguns problemas para gerir esses dons, para trabalhar esses dons. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui, ó, na verdade prática, e que eu acabei passando, mas agora eu observei isso aqui. Os dons, todo dom, ele projeta para uma ação. Todo dom projeta para uma ação. Isso é importante ficar claro para nós. Quando nós falamos que a igreja recebeu dons de Deus, dádivas de Deus, isso quer dizer que por causa desses dons, a igreja precisa agir, ela precisa se mover. A igreja não pode ficar inerte, a igreja não pode ficar parada, a igreja não pode ficar sem se movimentar. O Deus da igreja é um Deus de movimento. E por isso ele concede dons à igreja, a fim de que ela se movimente. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo de número 12, versículos 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, aqui está a lista dos dons de serviço. E aí, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar dos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Perceba que uma das palavras que Paulo vai utilizar muito quando fala sobre os dons é a diversidade. Paulo sempre deixa isso muito claro. A diversidade. A diversidade, a diversidade. Paulo está sempre falando desta diversidade. Paulo vai falar também, em Romanos capítulo 12, que é o lugar onde ele trata da lista de dons de serviço, ele fala que individualmente, mas individualmente. Então, ele está falando de diversidade, olha, diferentes dons. Paulo sempre deixa claro que nós estamos num corpo, e, para mim, é magnífica esta metáfora que Paulo utiliza. Em um corpo, temos muitos membros. Paulo está deixando claro que no corpo de Cristo, todos nós estamos ligados, somos membros do mesmo corpo, somos individuais, somos membros individuais, temos diferentes dons, e esses diferentes dons apontam para uma diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas todas essas coisas são operadas por Deus, a fim de que a sua igreja cresça, a fim
de que a igreja realmente trabalhe voltada para o reino de Deus. Vamos aos comentários da nossa lição? Na nossa introdução, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai nos dizer o seguinte, que dons, que a Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas por parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Uma coisa que nós precisamos entender é que cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. E este dom, ele é dado por Deus. O pastor Elinaldo Renovato ainda vai deixar claro, nessa parte introdutória, o seguinte, que esses dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Isso aqui é importante, ó. Unidade da fé. É importante nós entendermos que os dons não podem gerar um sectarismo na igreja. Não podem gerar. Os dons são dados por Deus e um dos principais objetivos dos dons é nos unir, gerar unidade na fé, gerar interdependência entre os membros. Nós vamos entender isso na prática, nesta lição, como funciona. Primeiro ponto, os dons na Bíblia. E o pastor Elinaldo Renovato vai nos apontar para os dons no Antigo Testamento e mostrar que as palavras hebraicas que traduzem o termo dons, mostra que os dons são dádivas. Os dons são dádivas. A palavra hebraica é natam. Esses dons são dádivas. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes e profetas. Deus concedia esses dons a reis, sacerdotes e profetas e algumas outras pessoas. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. O que o nosso comentarista está nos dizendo é que os dons de Deus hoje, no Novo Testamento, estão disponíveis. No Antigo Testamento, esses dons eram concedidos por Deus a algumas pessoas específicas para alguns serviços específicos. No Novo Testamento, nos nossos dias, esses dons estão disponíveis a todos os crentes. Basta nós orarmos, clamarmos, pedirmos a Deus e Ele nos concederá esses dons, porque esses dons estão disponíveis. No Novo Testamento, a palavra grega para dons no Novo Testamento, a palavra grega é o verbo grego didome, e nessa nova aliança, nosso comentarista deixa claro que na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Importante, tudo o que a igreja faz tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, os dons nos são concedidos por Deus para que o seu nome seja glorificado. Não é para a nossa própria glória, não é para demonstrar o nosso desempenho espiritual. Os dons não servem para isso, os dons são para a edificação da igreja e para que o nome de Jesus seja glorificado. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial.
estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Uma dádiva para a igreja. E aí o nosso comentarista vai tratar daquilo que nós já fizemos uma abordagem aqui no momento introdutório da nossa lição. Ele vai deixar claro para a gente aqui que existem três principais categorias de dons. Os dons espirituais são divididos em três classes, mas é que agora nós vamos tratar de três categorias de dons. Está aqui, ó. Categorias principais de dons. Então, nós vamos pensar nessa. Deixa eu circular assim, ó, que fica mais claro para a gente entender. Três categorias de dons. Primeira categoria, dons de serviço. Segunda categoria, dons espirituais. E terceira categoria, dons ministeriais. Como nós já falamos aqui no início, esses dons estão descritos, cada um numa lista paulina, né? Os dons de serviço estão em Romanos, capítulo 12. Os dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12. E os dons ministeriais em Efésios, capítulo de número 4. O nosso comentarista, pastor Linaldo Renovato, ele deixa claro para a gente o seguinte: quando Paulo expõe, quando o apóstolo Paulo expõe o assunto, quando Paulo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir, ou seja,
finalizar o assunto dos dons em uma lista. Antes, ele preocupa em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, perceba, Paulo não está querendo esgotar o assunto. O que Paulo está fazendo é tratar desses dons no contexto da igreja de Corinto. Segundo parágrafo, ou segundo ponto, aliás, da nossa lição, vai tratar sobre os dons de serviço e os dons ministeriais. No primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre os dons relacionados ao serviço cristão. Esses dons relacionados ao serviço cristão, eles mostram que, como membros do corpo de Cristo, o membro não se pode achar autossuficiente. O membro do corpo de Cristo, ele não se pode achar autossuficiente. Nós estamos num corpo, que é o corpo de Cristo, e nós só podemos operar qualquer coisa nesse corpo porque Cristo vai agir através da nossa vida, ok? Então, esses dons de serviço estão disponíveis a toda a igreja e, como igreja, nós só trabalhamos por causa dos dons. E aqui é muito válido nós falarmos sobre algumas pessoas que querem se envaidecer por causa dos dons. E nós percebemos que os dons, nós só exercitamos o serviço por causa dos dons que Deus nos deu. Ou seja, se nós não tivéssemos esses dons dados por Deus, nós não conseguiríamos trabalhar para o seu reino. Essa categoria de dons é apresentada em Romanos capítulo 12 e traz a ideia de manutenção da comunhão com os santos. Se você ler Romanos capítulo 12, o texto, bem como o 2 Coríntios capítulo 12, e ainda Efésios capítulo 4, o texto que trata dos dons está sempre falando dessa comunhão, desse ajustamento, de que a igreja do Senhor esteja sendo edificada por esses dons, tá ok? Esses dons de serviço, é importante observarmos que esses dons de serviço, listados por Paulo, ele fala sobre ministério, que é o ofício diaconal, ele fala sobre a exortação, né, que é o encorajamento, fala sobre repartir, presidir e exercer misericórdia. Ele vai falar sobre essas ações que os dons promovem na nossa vida. Lembrando sempre, eu sempre gosto de deixar isso bem evidenciado, todo dom projeta para uma ação, para uma atitude. Segundo parágrafo do segundo ponto, conhecendo os dons espirituais, e aqui o nosso comentarista vai deixar claro para a gente que esses dons são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, perceba que esses dons aqui espirituais são 9. 9 dons espirituais. E esses 9 dons espirituais, nós vamos estudar mais à frente, estão divididos em 3 classes. 9 dons divididos em 3 classes de dons. E essas manifestações espirituais, nosso comentarista deixa claro que muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência, ou lembram, né? Muitas manifestações espirituais da igreja lembravam essas experiências místicas das religiões de mistérios. Por que nós estamos tratando isso aqui? O pastor Elinaldo Renovato, ele é muito cuidadoso nesse aspecto, e aqui o que eu quero deixar claro é que esta manifestação dos dons,
A manifestação dos dons deve ser feita com ordem. Manifestação, deixa eu tentar escrever melhorzinho aqui para vocês entenderem. Manifestação com ordem. O que nós vemos hoje, infelizmente, o que nós vemos hoje no meio eu não vou dizer nem no meio pentecostal, porque isso se evidencia mais no meio neopentecostal. É uma falta de ordem na manifestação dos dons espirituais. E o que nós precisamos é que, à luz da palavra de Deus, nós precisamos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. E não para que a gente tenha uma baderna, tenha uma bagunça, tenha algo desordeiro e que produza grandes problemas. Não é? Então, isso tem que ser, esses dons, a manifestação dos dons espirituais, tem que ser ensinada para a igreja a fim de que ela se envolva cada dia de forma ordeira e que esses dons promovam, sobretudo, a edificação da igreja. Terceiro parágrafo do segundo ponto, acerca dos dons ministeriais. Paulo vai citar os dons ministeriais e ele vai falar que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Duas coisas são importantes destacarmos aqui, ó. O propósito do Senhor Jesus para conceder dons à sua igreja. Primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Esse é o objetivo. E segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Então, nós temos aqui 3 objetivos dos dons ministeriais. Lembrando que os dons ministeriais estão descritos em Efésios capítulo 4. Primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Vamos, então, ao último ponto da nossa lição, terceiro ponto da nossa lição, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeiro parágrafo do terceiro ponto, os dons são importantes. Os dons são importantes. Uma das argumentações, ou um argumento utilizado pelos cessacionistas, eu já disse aqui quem são os cessacionistas, aqueles que não acreditam na atualidade dos dons, que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Nós já deixamos claro aqui que esses dons não são para evidenciar o desempenho espiritual. Não são para evidenciar o desempenho espiritual. Outra coisa importante nós pensarmos aqui, eu fiz questão de anotar aqui na minha revista, ó, é que nenhum dom é mais importante que o outro. Assim, nenhum membro também é mais importante do que o outro. Existem dons que aparecem mais do que o outro, e isto é comum. O dom de profecia, por exemplo, ele é um dom que, quando se manifesta, fica mais evidente, mas isso não quer dizer que ele é mais importante do que o outro. Então, todos os dons são igualmente importantes. Segundo parágrafo, nós precisamos entender a diversidade dos dons. Entender esta diversidade dos dons. Porém, é muito importante que nós compreendamos que existe uma diversidade, e eu vou escrever isso aqui, ó, é uma diversidade na unidade. Por que uma diversidade na unidade? Porque nós temos um só Deus.
um só Senhor, e Ele está operando todas estas coisas. É uma diversidade que acontece na unidade. A Igreja de Cristo precisa estar unida em um só propósito, em um só espírito, em uma só atitude, em uma só ação. E o terceiro parágrafo do terceiro ponto, autossuficiência e humildade. E o nosso comentarista nos diz que os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça divina e não por méritos pessoais. E ele nos deixa um conselho: não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer em relação a esses dons é que precisa existir contentamento. O que nós chamamos de contentamento? Tem pessoas que não estão satisfeitas com o dom que Deus lhe deu, porque acham que o dom do outro é mais evidente, é mais aparente, é mais bonito, é mais importante. Os dons precisam ser utilizados sem que nós acreditemos na nossa autossuficiência. Nós precisamos exercitar os dons com humildade, sabendo que os dons são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo e nós, humildemente, utilizamos esses dons que são dados por Deus. Então, os dons são de Deus, dados a nós como igreja, a fim de nós os utilizarmos para edificar a igreja e para que o reino de Deus cresça. É preciso haver contentamento. Talvez você não tenha o dom que você gostaria, mas foi este dom que Deus te deu. E nós precisamos compreender que Deus, na sua onisciência, na sua soberania, sobretudo na sua soberania, Deus concede a cada um o dom para aquilo que for útil. Então, esteja contente, satisfeito com o dom que Deus te deu e utilize esse dom para a glória do nome de Jesus, porque eu tenho certeza que você vai prosperar, a obra de Deus vai crescer e o reino de Deus vai ser fortalecido enquanto você utiliza o seu dom. Queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula desse segundo trimestre, que é uma aula introdutória, e eu te convido a estar conosco na próxima semana, na nossa segunda aula, e eu tenho certeza que será um trimestre de bênção para a sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.